Pessoal, antes de começar esse vídeo, só um recado rapidinho. Assistam até o final, porque a principal dica está lá no final. Então assiste o vídeo inteirinho para vocês conseguirem ter as dicas necessárias para o cavalo engordar, beleza? Obrigado aí e vamos pro vídeo. O meu cavalo come, come, come e não engorda. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, se você for novo por aqui, não se esquece, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele, você vai receber todos os nossos conteúdos em primeira mão e não custa absolutamente nada, beleza? Então, pessoal, vamos para o vídeo de hoje. E também não esquece de deixar aquele like se você gostar no finalzinho, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Então vamos lá, pessoal. Um dos vídeos que eu lancei nesse canal que mais fez sucesso foi Meu Cavalo Não Engorda, e agora? E outro vídeo chamado Como Engordar Meu Cavalo. E muitas pessoas ainda continuam com dúvidas, então eu resolvi gravar mais um vídeo um pouco mais completo para ajudá-las. Pessoal, o negócio é o seguinte: se o seu cavalo come, come, come e não engorda, tem uma série de coisas que pode estar acontecendo. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu quero saber uma coisa. Você já chamou um veterinário especializado em nutrição animal para verificar os motivos pelos quais seu cavalo não engorda? Se não, pausa esse vídeo, chama o veterinário, veja o que ele fala e depois volta aqui para ver se ele teve uma postura coerente, beleza? Bom, temos um pano de fundo aqui agora que resolveu se apresentar. Eu espero que ele não derrube o meu celular que está gravando, mas vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar se o seu cavalo come, come, come e não engorda é o seguinte: você está fazendo a lição de casa nos outros aspectos do seu cavalo? Então, por exemplo, o seu cavalo está com a vermifugação em dia, porque se o seu cavalo não estiver com a vermifugação em dia, ele pode comer o que for que ele não vai engordar, porque tem um verme ali dentro absorvendo os nutrientes que ele ingere. O seu cavalo está com a vacinação em dia? Se o seu cavalo estiver com alguma doença aí, muitas vezes a gente pega doenças incubadas nos cavalos, às vezes o cavalo está com uma doença, é difícil da gente perceber, como por exemplo uma nutália, que é a doença do carrapato no cavalo, né, que a gente também conhece como babesiose ou babésia. Então, o seu cavalo também vai ter dificuldade para engordar. Por isso que o acompanhamento veterinário é tão importante. Terceiro aspecto, o seu cavalo está com a dentição bem feita? Se o seu cavalo não estiver com a dentição bem feita, o seu cavalo também vai deixar comida ali e não vai comer direito. Ou muitas vezes ele vai até comer, mas aí ele vai ficar com comida grudada, vai começar a ficar com dor e vai diminuindo a quantidade de comida com o tempo. Então isso também tem que estar em ordem. Agora, o quarto aspecto é o seguinte: o seu cavalo ele não engorda ou ele não ganha barriga? Porque existe uma coisa no meio do cavalo chamada score corporal. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês darem uma olhada. Pronto, viram lá a imagem? Então é o seguinte: o score corporal é exatamente o que mostra se o seu cavalo está magro, se ele está normal, se ele está saudável ou se ele está gordo. Você que tem um cavalo, principalmente um cavalo atleta, um cavalo de competição, você não quer um cavalo gordo, mesmo que seja de provas de marcha ou um cavalo de cavalgada. Você não quer um cavalo gordo, você quer um cavalo saudável. Então muitas pessoas ainda que são novas nesse meio do cavalo ou que ainda não têm o conhecimento técnico-científico, acham que engordar o cavalo é fazer ele ganhar barriga. E um cavalo barrigudo não é sinônimo de um cavalo saudável, que muitas pessoas confundem as duas coisas. Então vamos pensar em cavalo saudável de acordo com a tabela do score corporal que eu deixei por aqui. Agora, a quinta coisa: você está tentando engordar o seu cavalo com volumoso ou com o concentrado? Então vamos lá. O concentrado você só precisa dar para o seu cavalo se ele exerce atividades. Se o seu cavalo exerce atividades leves, moderadas ou intensas, de acordo com o que ele exerce. Se ele não exerce atividades, se ele não sai para cavalgada, se ele é um cavalo que é criado solto, que você não utiliza ele, que ele fica só no campo, então você não precisa suplementar ele com o concentrado, tá? E cuidado com essas receitas de vitaminas mágicas de algumas marcas, que elas que falam assim: nossa, vamos engordar o seu cavalo milagrosamente. Porque muitas vezes a única coisa que eles querem é pegar o seu dinheiro. Então, cuidado. Não estou dizendo que são todas, mas tome muito cuidado quando você vê propagandas assim, tá? Mas vamos voltar a falar do concentrado aqui. O concentrado do seu cavalo deve ser dado de acordo com o peso vivo desse cavalo.
ou seja, de 0,5% a 2% do peso vivo desse cavalo, de acordo com a atividade que ele faz. Se ele faz uma atividade leve, 0,5% do peso vivo dele, ou seja, se ele hipoteticamente pesa 100 quilos, então você vai dar 10% de 100 é 10, 5% é 5, 1% é 1, 0,5% é meio quilo. Então você vai dar meio quilo, distribuído no máximo número de refeições que você puder por dia. Se ele faz uma atividade moderada, você vai dar aí em torno de 1% a 1% do peso vivo dele. Desculpa, não é 1,5%, 1% do peso vivo dele. Então se ele pesa 100 kg, você vai dar 1 kg. Claro que isso é hipotético, um cavalo pesa muito mais do que isso, mas você tem que estar inteirado do peso dele. Uma atividade física intensa, 1,5% do peso vivo dele. E se a atividade física é intensa, o seu cavalo é um garanhão, por exemplo, aí 2% do peso vivo dele. Lembrando sempre, sempre, sempre de ter um acompanhamento veterinário para te orientar. Se o seu cavalo faz uma atividade de explosão, né, como salto, tambor, baliza, adestramento, ou seja, onde ele tem uma intensidade muito grande num curto período de tempo, a base nutritiva dele deve ser proteína e carboidrato. Já se o seu cavalo faz atividades como cavalgadas de longas distâncias ou enduro, como corridas de longas distâncias, a base dos nutrientes da alimentação dele deve ser o extrato etéreo, ok? Tudo bem, falamos de concentrado, mas o que vai realmente engordar o seu cavalo? O que vai engordar o seu cavalo é o volumoso. O que é o volumoso? É o capim, é o feno, etc. Então, vamos lá. Existem 3 volumosos principais que contêm os nutrientes que satisfazem qualquer cavalo. São eles: o Gigs, o Post-Cross e o Tifton. Então, se você estiver dando braquiária, braquiarão para o seu cavalo de monte, o seu cavalo vai realmente comer, comer, comer e não vai engordar. Então, você tem que focar nos volumosos que são de qualidade para o seu cavalo, que são esses 3 que eu falei. Geralmente, os Gigs você encontra mais em regiões secas do Brasil. O Post-Cross e o Tifton você encontra nas demais regiões. Então, você tem que dar esse tipo de alimentação para o seu cavalo, volumoso. É isso que vai engordar o seu cavalo. Naquele vídeo, como engordar o seu cavalo, que o link vai estar aqui na descrição, eu mostro como estava a minha égua antes e depois de ser alimentada com volumoso. E lá você vê muito bem o quanto que ela se desenvolveu. Tudo isso apenas com o volumoso. Mas, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui é para vocês terem uma base. Lembre-se sempre, sem um acompanhamento veterinário, vai ser muito difícil do seu cavalo engordar. E mais uma coisa aqui, mais uma dica bônus, é o seguinte: quando o seu cavalo for se alimentar, tem mais 2 dicas, tá? Quando o seu cavalo for se alimentar, procure manter um ambiente limpo, calmo, longe do estresse. Procure não ficar gritando perto do seu cavalo, procure não ficar estressando o seu cavalo enquanto ele come, porque isso também vai fazer com que ele tenha mais propensão à cólica, com que ele coma menos. Isso é uma dica. E a outra dica é, voltando um pouquinho lá para o concentrado, pense sempre em parcelar a refeição do seu cavalo no máximo número de vezes possível. Então, se o seu cavalo come 5 quilos, quanto mais refeições você conseguir fazer, por exemplo, se você conseguir fazer 5 refeições de 1 quilo, melhor. Eu sei que é difícil, mas aí você vai manejando. Então, tenta fazer 2 refeições de 2 quilos e uma de 1 quilo, ou 2 refeições de 2,5 kg, mas quanto mais você parcelar, melhor para o seu cavalo. Isso vai reduzir o risco de cólica, isso vai ajudar o seu cavalo a engordar e isso vai manter o seu cavalo com score corporal saudável. Mas tudo isso que eu estou falando não vai adiantar nada se você não tiver um acompanhamento veterinário. Para encerrar com chave de ouro, o Juan Carlos está aqui e nós vamos encerrando esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Pessoal, desculpa aí, só uma coisinha que ficou faltando eu falar e que também é fundamental. Quando você alimentar o seu cavalo, espere pelo menos 1 hora antes de você montar. E quando você chegar do seu trabalho com o seu cavalo, espere pelo menos 1 hora antes de você alimentá-lo com o concentrado. Isso também vai diminuir o risco de cólica e o risco dele deixar a ração ou volumoso para trás. Beleza, pessoal? No mais, se tudo isso não funcionar, se tudo isso der errado com o acompanhamento veterinário, aí vocês vão pensar em suplementação. Se não, pessoal, não. Pessoal, uma outra coisa que eu lembrei, acabei de trabalhar o Juan Carlos vindo dar água para ele, é que você também precisa manter seu cavalo sempre hidratado. Isso auxilia na absorção de nutrientes pelo organismo do seu cavalo.
Então mantenha os seus coxos de água sempre limpos, limpando pelo menos dia sim, dia não, para o seu cavalo manter sempre hidratado. E mantenha sempre que possível um pouquinho de sal mineral para estimular o seu cavalo a beber água. Então é isso, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.